Olá, eu sou o Heron, coordenador de expansão no Centro de Liderança Pública, o CLP. Eu estou aqui hoje com o Lucas Fernandes. O Lucas é consultor em gestão pública e políticas educacionais. Ele tem uma passagem bem valiosa aí em governos estaduais e também no federal, e está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as transferências estaduais e da União focadas em educação. Né? Lucas, eu acho que vale você comentar assim, um pouco com a gente como que você vê no dia a dia dos gestores, quais são os principais desafios e até mesmo os erros mais cometidos pelos gestores públicos aí de educação que lidam com os recursos voltados para essa pasta. Acho que o principal problema no uso dos recursos não é nem no recebimento dos recursos, mas é no uso em si, depois na prestação de contas. Então, a primeira coisa é quando você tem itens que não poderiam ser utilizados com esse recurso, né? Então, você pegar o dinheiro do Fundeb e colocar, por exemplo, para alimentação escolar, que é uma coisa que não pode. E o segundo ponto tem a ver com as prestações de contas e dos mecanismos de controle, acompanhamento, etc. Então, as escolas, elas têm um problema muito grande com prestação de contas do programa Dinheiro Direto na Escola, por exemplo. E os municípios acabam reproduzindo o mesmo tipo de erro com transporte escolar, alimentação escolar, etc. E outros erros que são até um pouco mais graves, de não ter instituído o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, etc. Tudo isso pode gerar problemas para o município no recebimento de recursos e ficar bloqueado para receber recurso de convênio, mas também tem uma coisa de você perder a sua capacidade de gestão do recurso ali, porque você aplica numa fonte e aí não recebe e fica com as suas contas travadas, que é uma situação que nenhum gestor público deseja, né? Muito bom. Lucas, e para os gestores públicos, que dicas você dá para que eles não caiam nessa situação de ficar com as contas públicas travadas ali? Acho que tem uma dica que é mais estratégica, que ela tem a ver de olhar para os recursos de educação pensando sempre em receita e despesa, né? Então, o município vai ter uma previsão de receitas que é definida com regras muito claras. Tirando algumas transferências voluntárias e convênios, etc., o município já consegue saber quanto ele vai receber do Fundeb, quanto que ele vai receber de transporte escolar, alimentação, salário, educação, etc. Então, com isso, com essas receitas, ele tem que fazer o dever de casa de entender quanto que ele está gastando nas suas escolas, quanto que ele está gastando para uma oferta de educação infantil ou de ensino fundamental e cruzar, né, saber o que ele está, de fato, gastando em relação ao que ele está recebendo, não só para ele priorizar as matrículas, mas para ele conseguir se planejar com quanto recurso o município vai ter que aportar do Tesouro Municipal. E acho que um segundo ponto, uma dica bacana, é dele se preparar para fazer toda essa estrutura de prestação de contas e da instrução dos processos para gasto, etc. Isso tem a ver com formação das equipes. Então, tanto formação no nível da secretaria, de dizer assim, gestor do orçamento, você só pode empenhar recursos do Fundeb nessas rubricas aqui. E aí ele fazendo isso, ele evita que ele tenha problemas posteriores. E nas escolas, dos gestores escolares estarem sempre sabendo o que eles podem e o que eles não podem fazer com os recursos e mesmo como que presta conta nesses dois níveis. E aí para isso o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele tem uma série de cursos e materiais, manuais, inclusive cursos online que os gestores podem fazer. Então, acaba que é um custo-benefício muito grande de você dedicar um tempo para capacitação, para a formação dos seus profissionais e não ter problema nenhum no futuro na hora de receber ou mesmo prestar contas do seu recurso. Com certeza, com certeza. Lucas, e uma discussão que está muito em pauta é que o Fundeb ele tem um prazo de validade, é 2020. O que você pode falar para a gente sobre essa possível extinção do Fundeb? Sai, não sai? Como que fica esse fundo? É muito difícil extinguir o Fundeb. Hoje tem um consenso muito grande, todo o debate educacional, que o Fundeb foi um avanço muito grande para o Brasil, o Fundef, depois o Fundeb, no sentido de dar uma equidade maior para o financiamento
da educação. Tem uma simulação que foi feita por um consultor legislativo que mostra que se não tivesse Fundeb, a gente teria até 10.000% de diferença de financiamento gasto por aluno entre municípios no Brasil. E com o Fundeb isso cai para 500%, 500 e poucos por cento, que ainda é bastante. Hoje a discussão que tem acontecido na Câmara dos Deputados, no Senado e outras organizações que estão ajudando nesse debate, Todos pela Educação, organismos multilaterais, etc., é de como que o Fundeb consegue resolver ainda mais a questão da equidade e como que ele consegue aperfeiçoar algumas coisas, os mecanismos de transferência. Então, tem dois cenários que são mais prováveis. Um cenário é simplesmente perenizar o Fundeb, então, em vez do Fundeb estar como uma disposição transitória na Constituição, ele entrar mesmo como um fundo permanente, né? Que seria uma coisa de manter o que a gente tem hoje, que já está funcionando, ok. E o outro cenário seria de você melhorar ainda mais os mecanismos e hoje todo o debate tem girado em volta de como que a gente melhora mais ainda a equidade do fundo. Tem um debate também que está trazendo uma necessidade da União complementar mais os recursos dos fundos estaduais, mas essa é sempre uma discussão difícil porque o espaço fiscal no governo federal não está tão grande. Então, por um lado, o governo federal fala, olha, eu não tenho tanto recurso assim para complementar para vocês. Por outro lado, os municípios e estados se sentem subfinanciados e ficam pleiteando mais recurso para a União. Isso é um processo que a gente vai ter que ver, provavelmente, ao longo do ano que vem e do outro, a gente deve ter respostas mais concretas. Mas o recado é, teremos um Fundeb contínuo, talvez mais forte ainda para reduzir as inequidades na educação. Muito bom, muito bom. O Lucas está com a gente no curso Como Melhorar a Arrecadação do Seu Município via transferências estaduais dos entes federados. É um curso online, gratuito, que o CLP está promovendo. E se você tiver interesse, basta se inscrever.